Abra aí Deuteronômio capítulo 2, verso 1 ao 3, mas é só um verso mesmo que eu quero falar com você. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho. E como o Senhor me tinha dito, muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Virai-vos para o norte. Diga para alguém que está do seu lado: quebre a rotina. Eu não sei para quem é isso, não é para todos, tá? Porque tem gente que não se toca da rotina, ou então se acostumou e decidiu viver nela. Mas isso é para alguém que tem vivido há tanto tempo na mesma rotina. Eles viveram 38 anos dando voltas em volta da mesma montanha. Tem gente aqui que está na mesma rotina há 10 anos. São os mesmos problemas, você nunca vence essas crises, são as mesmas dificuldades, é o mesmo nível financeiro, é o mesmo nível de alegria, de saúde. Mas eu quero que você entenda o que eu vou lhe falar, porque eu vou te dizer 3 coisas para te ajudar a quebrar a rotina. Mas hoje, se você não quer mais continuar na rotina que você está vivendo, você quer avançar para o norte, essa é a palavra de Deus. É hora de virar e avançar rumo ao norte. Diga aí para alguém do teu lado e já me ajude a pregar, porque eu quero ser rápido. Diga: é hora de avançar em frente, irmão. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Senhor, estenda as tuas mãos para que cada um possa receber a palavra, de forma que ela venha confirmar a atitude, a decisão que cada um deve ter em relação à sua vida. Senhor, a palavra é entregue por mim, mas é o Senhor quem opera através dela. Faz aquilo que eu não posso fazer. Senhor, eu tenho a confiança de que enquanto eu falo, o teu Espírito se manifesta na vida de alguém. Quebra, Senhor, qualquer laço, quebra, Senhor, qualquer cilada feita para que essa palavra não venha penetrar no coração de alguém. Se talvez alguém daqui a alguns segundos, minutos, receberia uma ligação, uma mensagem, algo que o diabo projetou para poder impedi-la de desfrutar desse manjar, nós repreendemos em nome de Jesus, porque a palavra, quando é entregue, ela é a direção e nós não podemos ficar confusos. A estrada é longa, há muitos buracos no caminho, Senhor, há muitas opções nessa rodovia, e nós precisamos da tua direção sobre o que fazemos, para que a tua promessa se cumpra em nós, ainda esse ano. Em nome de Jesus te agradeço, porque sei que o Senhor vai falar, e você que crê nisso, mas em especial você que já sabe que essa palavra é para você, dá o seu amém mais forte. Amém. Tome o teu assento, e quando você tomar o teu assento, diz aí para alguém que está do teu lado de novo: quebra a rotina, irmão. Rotinas são coisas boas, rotinas são coisas importantes, porque é impossível você ser grandemente abençoado e não ter disciplina. Rotina, ela pode te trazer saúde, rotina pode te trazer dinheiro, mas dependendo da rotina em que você está, você começa a diminuir muito mais do que crescer. Essa é uma palavra que é extremamente complicado de falar, porque uma das coisas que o inimigo faz para destruir famílias é manter na mente deles a ideia de que eles vão terminar a vida nessa rotina. E muitas vezes a rotina que você vive é exatamente a mesma rotina que você viu acontecer na sua casa com seus pais. Alguns de vocês hoje enxergam na sua vida a mesma rotina que a sua avó vivia,
ou que a sua avó falava que vivia, que a sua tia vivia e você via, que o seu tio vivia, que os seus pais viviam. Parece que apenas mudou o nome e o endereço, mas a família é a mesma. A vida que você vive é exatamente igual. Uma circunstância ou outra mudou. Mas toda vez que você compreende que você tem a oportunidade de vir num lugar onde Deus fala, você não pode se dar o direito de querer selecionar o que você vai ouvir, porque tem dias que Deus vem para te falar que em qualquer momento você poderia fazer uma mudança, mas existem momentos que são os mais propícios, os mais adequados, porque há fases na vida em que Deus coloca tudo para conspirar a teu favor. Vou repetir, há momentos na vida em que Deus coloca tudo para conspirar a teu favor. Há momentos como, por exemplo, a pandemia. Todo o mercado, tudo estava conspirando ao favor de muitas pessoas aqui. E na pandemia você prosperou. Na pandemia você finalmente comprou aquele seu imóvel, você começou a tomar decisões que levaram o seu negócio para um outro nível. Então você tem que ter o senso espiritual de que Deus cria momentos, e nem sempre esses momentos são aqueles momentos humanos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O maior problema de gente religiosa é que gente religiosa, ele necessariamente não é um cristão. Ele, na verdade, é uma pessoa que estabelece momentos, ele estabelece situações para que coisas aconteçam, e Deus é um Deus que, quando quer fazer algo novo, ele vai além das datas e ele vai além das circunstâncias ou situações que você acha que deveria acontecer para que uma mudança viesse. Por exemplo, todo fim de ano, você vem na igreja, se é que vem na igreja, né, meu irmão? Passar o ano novo na igreja, mas tudo bem, vai, não peques mais. Mas todo ano você vai e faz aquela projeção. Esse ano eu vou deixar para trás tudo aquilo que me acompanhou durante anos, eu não vou levar o mesmo problema, eu não quero ter a mesma situação com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, eu não quero viver mais o mesmo problema na minha saúde, eu quero romper com o meu trabalho. E aí você faz uma projeção porque você acha, não, vai virar o ano, e se o ano virar, tudo vai mudar, até você descobrir que é bem possível que você virou a página do calendário, mas não virou de vida porque você não virou de mente. Então você continua preso em um ciclo, você continua preso numa rotina. Sabe, Deus é um Deus de rotinas. Deus disse para Noé, enquanto durar as estações, enquanto chuva e verão durar, a minha palavra permanecerá. Sabe, Deus foi quem criou o ciclo, Deus quem criou a rotina, porque existe uma rotina que Deus estabeleceu para que a sua vida fosse abençoada. Rotina, ciclo como semear e colher. Rotina como primavera, verão, outono e inverno, ou mais correto, verão, outono, inverno e primavera, né? Para quem não sabe isso é bom você ter um pastor inteligente, ele já te ensina até sobre isso. Quando você tem dúvida, lembra da palavra VoIP, é verão, outono, inverno e primavera, então você nunca mais vai esquecer como é que é a ordem. Então Deus é um Deus que cria rotinas, Deus é um Deus que cria ciclo. O mundo que a gente vive é um mundo baseado em um sistema de ciclos, de rotina, não é? O sol, ele evapora a água ela é condensada, ela é formada, ela é mantida, depois ela desce, ela rega a terra e depois ela sobe de novo, e enquanto o ciclo perdura, tudo perdura. Existe um ciclo na tua vida para que bênçãos se mantenham. Você honra pessoas acima de você e você continua recebendo bênçãos. Quando você deixa de honrar pessoas com mais do que você, você atrai maldição sobre a tua vida. Então, ciclos, rotinas são coisas boas. O problema é que tem crises na vida, que elas estão durando há tanto tempo, que elas passaram a ser uma rotina. Mas eu quero que você entenda, que se Deus está te dizendo, que esse é o momento que Ele quer que você quebre a rotina, que você pare de viver na mesma situação, na mesma mesmice, com o mesmo problema, você não pode se dar o direito de ignorar e achar que semana que vem você pega o que está falando. Você tem que ouvir bem hoje. Então você está me ouvindo bem hoje? Diga aí amém. Amém. Irmão, esse domingo é o primeiro domingo do mês 8. Tem momentos do ano que são momentos especiais. É o primeiro domingo do mês 8. O 8 na Bíblia é o número de novos começos. Domingo é o dia do Senhor. Tem gente que não acredita mais nisso, mas, meu querido, na palavra de Deus há uma simbologia e há um significado para tudo, porque Deus está por trás de mistérios. Diz para alguém que está ao teu lado com confiança,
Hoje você quebra a rotina, irmão. Hoje você quebra aquela rotina que está na tua casa há 10 anos. Ah, você não entendeu. Aquela crise que nunca resolve, é sempre a mesma discussão, aquela pessoa que você está tentando mudar, tentando falar para mudar e não muda. Você acredita que Deus pode quebrar essa rotina hoje? Dá um amém aí. 3 coisas que eu quero que você guarde, que vão te ajudar a mudar a tua rotina. Mas antes, só para me te fazer entender melhor esse texto. Por 38 anos, eles andaram em volta da mesma montanha. 38 anos. Você sabe que a geração que saiu do Egito morreu no deserto, porque eles não foram transformados pela renovação do entendimento. Eles estavam passando um processo tão diferente do que eles tinham em mente, que eles começaram a reclamar tanto para Deus ao invés de agradecer, que Deus, quando viu a ingratidão e a insubordinação, Deus decidiu matá-los ali e levantar uma nova geração, uma geração que iria aprender com o erro deles, porque a pior coisa é você levantar um novo grupo na tua empresa, um novo time, para substituir o anterior e não ensinar para o novo o porquê que ele é novo. Ok? Quando chegar em casa você vai pegar. A pior coisa é você chamar alguém para ocupar o lugar de alguém e não explicar. Eu vou te explicar o porquê que você está ocupando esse lugar. Deixa eu te falar da burrada que o outro fez. Porque senão você está propenso a viver na mesma rotina, a continuar na mesma situação. E Deus, quando percebe, essa é uma das últimas ordens que Deus dá para Moisés em vida. E quando Deus percebe que a geração já está levantada, já é um povo novo, Deus fala para esse povo que nasceu no deserto, ali haviam homens com 38 anos de idade, mulheres com 38 anos de idade. Deus fala para eles através de Moisés: agora chega, agora basta. Vocês deram muitas voltas em volta do mesmo lugar. Agora virem-se e avancem para o norte. Só que Deus fala isso no ouvido de um povo que não se enxerga da forma que Deus se enxerga. Se você ler a dificuldade que Deus teve com Moisés e com Josué, foram diferentes. Por isso que eu falo toda a mensagem, mesmo sendo a mesma, nunca é igual. Moisés teve a seguinte dificuldade: o povo saiu de escravo e tem que se enxergar como filho. Com Josué é diferente, eles já se enxergam como filhos, mas agora eles têm que entender que eles não são apenas filhos, eles são uma nação. Eles têm que ter leis, eles têm que ter protocolo, eles têm que ter organização. Porque tem gente que ele demora para entender que já não é mais escravo do diabo, ele agora é filho de Deus. E depois que entende, ele demora para entender que agora que ele é filho de Deus, ele tem que fazer parte de uma nação. Se você faz parte de uma nação, tu tem que pôr tua vida em ordem, cara. Oh meu Deus, ok. É muito fácil você entender que você é filho de Deus. Ou seja, que agora o diabo não tem mais poder sobre a tua vida, a menos que Deus permita ou você o atraia. É fácil você entender que agora você não tem mais que estar debaixo de nenhum jugo, que você agora pode todas as coisas em Deus que te fortalece. É fácil você entender que a partir do momento em que você entrega a tua vida para Cristo, nenhuma condenação há. Você não precisa viver a consequência das coisas que você plantou antes, porque Cristo pagou a pena máxima por todas elas, morte. Porém, muita gente se esquece que além de você ser transformado de escravo para filho, você tem que ser transformado de filho, ou seja, na verdade, não é nem ser transformado, você tem que ser encaixado do papel de filho para membro de uma nação sacerdotal. Nenhuma nação é nação porque o povo se reuniu e disse: vamos ser um país. Só é país porque existem leis, existem barreiras, existem fronteiras. Vou falar uma coisa, meu querido, que talvez não é o que você quer ouvir, mas alguém tem que ouvir isso aqui. Você não pode continuar vindo para a igreja e cuidando de Deus, das coisas de Deus, do jeito que você acha que dá bom. Porque chega um momento em que você tem que compreender: tu é filho, mas tu ainda é membro de uma nação. Ainda existe um líder nessa nação. Ainda existe um rei. Ainda existem regras. Você não pode achar que só porque você tem a ousadia de se aproximar do Santo dos Santos, você pode vir de qualquer jeito. É igual que essa geração que hoje não foi ensinada e chama alguém em autoridade de você, não chama de Senhor. Da mesma forma, tem gente que vem na igreja e é incrível.
eles fazem as coisas mais Deixa eu dar só uma olhadinha para ver se eu tenho certeza que eu posso falar isso. Agora eu posso. Que antes eu não poderia falar. São pessoas que são esquisitas. Eu não estou falando de você que está com o teu filho, eu não estou falando de você que está com o teu filho, que eu acho até bonito, eu cresci nisso, mas é estranho eu vir para cá e passar metade do culto encostado na tua cabeça, como se eu estivesse com você no cinema, assistindo algo, uma posição de descanso, de sono. Você não me ofende, você ofende Deus. Agora ninguém dá glória, né? Agora ninguém dá glória. Sabe, tem coisa que você tem que compreender, que tem tudo a ver com onde você está indo. Eu falo para as pessoas que estão perto de mim, eu falo, você pode não ter nascido numa casa rica, nada, mas procure pelo menos entender como que os ricos funcionam. Porque senão você vai entrar num lugar onde você não vai saber operar dentro do ambiente, vai passar vergonha. Por exemplo, você já viu aquela pessoa que foi no restaurante chique e leu uma comida e falou, o que é isso? É complicado porque o que eu vou te dizer talvez te ofenda, mas não é o meu intuito. O meu intuito é de despertar. Se você não começa a se preparar para o local para onde Deus está te levando, você vai passar vergonha quando você chegar lá. Se você não procurar ler qual dos talheres... Irmão, eu estou te falando uma coisa. Quando Deus decide te abençoar, Deus abre portas tão grandes que você, quando entra, fica igual Davi. Você não sabe o protocolo. Você não sabe com quem se dirigir, com quem falar. Se Deus te colocar um Jonatas no teu caminho, maravilha. Mas desde já, aprenda, porque nem em todo lugar vai ter alguém que vai te ensinar como falar. É incrível o tanto de gente que vem trabalhar comigo e já vem trabalhando já numa postura, e eu falo, meu Deus do céu, se fosse eu com meu patrão, eu já estava já... Porque você dá acesso para a pessoa confunde acesso com intimidade. Se você não compreender que além de filho, você faz parte de uma nação, você vai esquecer que você não precisa só de mensagem de ensino da palavra. Você precisa preparar a tua mente em toda a ciência. O que fez Daniel ser quem ele era, é porque a Bíblia diz que havia um espírito de excelência nele. Você tem que ser o tipo de pessoa que você vai entrar no lugar e você não vai passar vergonha, porque qualquer assunto que falar, você pode não saber tudo, mas o básico para poder abordar, discutir, decorrer, você sabe. Se você não entende isso, eu não sei porque você está fazendo parte dessa igreja, porque a visão dessa igreja é reinar. Uma das coisas que a gente faz em reinar é nutrir o conhecimento, é investir em pessoas, é momentos como o UP, é momentos onde você vem para poder abrir, expandir a tua cabeça e compreender que quando Deus te abrir uma porta, esteja pronto para ela, porque tem porta que Deus não vai esperar você ficar pronto para Ele abrir. Ele vai abrir, se tu estiver pronto ou não, tu vai ter que passar. E a pior coisa, meu irmão, é tu ser promovido para uma posição maior do que a tua mente. Quando você chegar em casa, você vai entender. Pior coisa é você ser promovido a uma promoção maior do que o seu ambiente. Pior coisa é você entrar num local onde você vê que todo mundo ali tem um certo tipo, um certo padrão de agir, de conversar, e você acha isso engraçado e esquisito e pensa que isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Então Deus teve dois trabalhos com eles. Com Moisés, Deus teve que fazer o povo sair da cabeça de escravos para filhos. Com Josué, fazer eles entenderem que além de filhos, eles também eram uma nação, mesmo que Deus houvesse dado as leis para Moisés. E quando Deus começa a falar com eles, Deus fala numa posição maior do que os olhos deles. Eles ainda se enxergam pequenos, e Deus fala com eles numa posição mais alta. Deus fala com eles de coisas maiores. Deus fala com eles de lutas que eles teriam que enfrentar, e eles ainda estavam preocupados com o pão de cada dia. Deus estava falando com eles de inimigos que eles iam ter que derrotar, e eles ainda estavam preocupados com os legumes. Sabe, quando Deus fala com você, Ele sempre fala num nível mais alto do que a sua mente está acostumada a pensar. Por isso que às vezes é difícil, e eu vou falar a verdade, para algumas pessoas é chato andar com Deus às vezes cansa, porque você quer um Deus que seja igual os teus amigos, que vai entender a tua realidade e vai aliviar para você,
Ou seja, ele vai compreender o que você passou, a família de onde você veio, ele vai falar, ai, tá bom, eu vou ter uma paciênciazinha com você, ninguém te ensinou, né? Ninguém te deu oportunidade. Meu irmão, Deus até poderia fazer isso com você, e Deus até fez talvez com uma pessoa ou outra, mas eu vou lhe falar uma coisa, numa geração onde você tem a internet no teu bolso, e você tem uma faculdade chamada YouTube, estou te sendo sincero, meu irmão, Deus vai abrir porta rápido para você, e se tu não vigiar, tu vai atravessar e tu vai perder a porta, porque tu não se preparou. E Deus já estava falando com você, se prepara, comece a ler mais, comece a estudar mais, comece a treinar mais, comece a ter muito mais domínio sobre a tua carne. Eu estou treinando você com alguém te irritando, a ponto de você poder entrar numa sala e ver todo mundo contra você, e você ter a última palavra, tomar a decisão final, e você não deixar com que a cara feia deles prejudique o teu almoço. Ok. Eu estou te treinando em casa com o teu sogro, com a tua sogra, com o teu filho, oh meu Deus, Deus está falando, eu estou te treinando com alguém difícil perto de você, para que você esteja habilidoso o suficiente para ter que encarar pessoas que estão longe de você, pessoas que têm todo o poder e razão para poder destruir você, motivo também, e você vai ter que decidir e não vai deixar a murmuração deles, a raiva deles te parar. Só quem está entendendo o que Deus está falando, diz aí para alguém que está do teu lado, Deus está te preparando, você não está percebendo, irmão. Fica ligado, viu, irmão? Deus está te preparando com gente boba, pequena, mas é para você aprender a lutar com gente grande, e tu não está percebendo. E Deus sempre fala com você num nível mais alto. Uma das coisas mais difíceis que você tem que se acostumar, é se acostumar a ouvir a voz de Deus. Porque é difícil se acostumar a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus sempre fala daquilo que você não vive, mas daquilo que você já é. Ok. A voz de Deus sempre fala com você das coisas que você não vive, mas você já é. Por quê? Porque você não é um corpo. Teu corpo está preso dentro do tempo. Você é um ser espiritual. E desde a eternidade, Deus já via você como você seria, não como você está. Então você vive uma vida igual a Abraão, que você se vê sozinho, sem filho, mas Deus está te chamando de pai de nações. E Deus já te chama de uma coisa que para Ele você é, porque se você não já fosse isso para Ele, para que Ele iria continuar do teu lado? Você tem que lembrar que Deus não está preso no tempo, Deus não está preso na gravidade, Deus não está preso dentro desse sistema nosso. Deus olha as coisas de uma forma, Ele é o Pai da eternidade, que está além da nossa compreensão. Ele fala com Gideão, varão valoroso, mas o próprio Gideão não se enxerga como varão valoroso. Gideão era um varão valoroso, mas ele não se via um varão valoroso, porque ele não sentia ser um varão valoroso. Esse povo já era um povo livre, mas eles não se sentiam livres, e Deus falava que eles eram livres. Esse povo era um povo que tinha uma herança de uma terra multimilionária, eles eram descendentes de um homem bilhardário chamado Abraão, e depois seu filho Isaac, depois seu neto Jacó. Eles não se sentiam no direito de receber uma herança grande, e Deus por 40 anos falou com eles num nível de conversa, enquanto a mente deles estava em outro nível de conversa. Tua vida não vai andar para frente enquanto você não entender que Deus está falando com você do jeito que Ele quer que você se veja. Você tem que começar a se ver do jeito que Deus fala. Deus te chama por aquilo que você será, não por aquilo que você é. E enquanto você não der ouvido ao que Deus fala, você vai atrasar a tua vida. Eles estão nesse processo de fazer uma mudança na sua mente. Deus fala com eles do futuro, e ao mesmo tempo que Deus está falando com eles de coisas boas e maravilhosas, eles têm um conflito, porque eles nunca foram livres antes. 400 anos, 10 gerações, uma geração na Bíblia são 40 anos. Por 10 gerações, tudo que eles sabiam era amassar barro com palha. E depois de 10 gerações escravas, Deus vem e levanta o homem para libertar eles. Eles enfrentam um problema. O que a gente faz agora? A gente nunca teve que decidir nada antes.
Imagine isso comigo. Como que é difícil você entender o oxímoro da bênção? Qual? Da mesma forma que você está vivendo o que você tanto esperava viver, você está vivendo uma situação que está te assustando e te deixando com medo, porque tu nunca viveu isso antes. E tu tem medo de perder. Pergunte para uma mulher que vai ser mãe pela primeira vez. Pergunte para um homem que vai ser pai pela primeira vez. Pergunte para alguém que está virando patrão pela primeira vez. Pergunte para alguém que está morando sozinho pela primeira vez. Talvez pergunte para alguém que acabou de se casar. Como é que é a sensação de você estar vivendo o novo e estar feliz, mas está se mijando de medo por dentro? Porque você fala, meu Deus, onde é que eu fui me meter? E se der errado? Eu nunca tive que pagar ninguém. Eu sempre era pago. E se eu não der conta de pagar meus fornecedores? E se eu não der conta de pagar meus funcionários? Eu era pau mandado, agora eu estou mandando. Eu era cauda, agora eu sou cabeça. O que eu faço? Sabe, isso aqui é bom, irmão, porque isso me faz ficar feliz, que tem alguém que te entende. Vamos falar a verdade. Tem gente que te olha e acha que tu é meio esquizofrênico. Tu está vivendo a melhor fase da tua vida e tu está triste. Tu está vivendo a melhor fase da tua vida e tu está triste. Mas não é triste por conta do que está acontecendo, é triste por conta do que pode acontecer. Porque e se eu não souber o que fazer nessa nova etapa? Sabe, o novo é o melhor, mas o novo pode parecer assustador. O novo é o melhor, mas o novo pode parecer assustador. Eles eram escravos, eles nunca tiveram que tomar uma decisão na vida. Quando você é escravo, você não tem que decidir que horas dormir, que horas comer, alguém decide por você. Eles falam, agora levanta, agora dorme, agora come, agora pode ir no banheiro, pode fazer, não pode fazer. Eles não têm, aliás, bom, presta atenção, quando você é escravo, você sequer consegue pensar, porque antes que você pense em fazer algo, alguém já fala, faça isso, faça aquilo, agora pode ir, já acabou o horário do intervalo, já acabou a hora do banheiro, sai, fez, não fez, problema é teu. Pela primeira vez eles têm que decidir algo. E é muito complicado, porque quando você tem que decidir, se você não for guiado, você vai sair fazendo tanta coisa, que tu vai acabar piorando a tua situação e vai se tornar escravo de novo. Você quer ver só? Tem gente que nunca teve liberdade financeira. Aí quando Deus começa a aumentar o salário, e ele começa a prosperar mais, porque ele não tem ninguém que ensine o que fazer com o dinheiro, o que fazer com a renda, ele sai gastando descontroladamente, compulsivamente. Ele sai comprando, mas esse sai comprando, no fundo, é a reação de alguém que está com medo do novo, porque ele nunca ganhou R$1 milhão antes, é o primeiro 1 milhão que aparece. Então ele está tão assustado com a oportunidade que ele tem de fazer tanta coisa com isso, que ele está saindo, gastando, e daqui a pouco ele se endivida e volta a ser escravo de novo. Porque quando você não tem dinheiro, meu irmão, você não tem esse problema, porque você é escravo do dinheiro, o dinheiro manda em você. Você recebe o salário e você fala, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e tenho que fazer aquilo, nem posso pensar em fazer, porque não dá como, eu tenho que fazer isso. Quando você está no mundo, quando você não tem Jesus, é a mesma coisa, você é escravo, você tem algo mandando em você, determinando o que você faz. Quando alguém aqui vai entender isso, quando você estava no mundo, meu irmão, você não escolhia beber, teu corpo dava um impulso, teu corpo pedia por álcool, por um anestésico, e você se levantava automaticamente, pegava e bebia, acendia o maço de cigarro e fumava, porque tu era escravo, teu corpo mandava em você. Mas quando você se torna filho, quando você é livre, e eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acredito que todo mundo aqui tem algo na vida que tem que ser libertado. Talvez são as suas finanças, talvez é a sua emoção, talvez é a tua saúde. Você vive alguma escravidão, você não pode decidir, você tem que obedecer o que você tem. O pouquinho de saúde que tem, você tem que usar ela para fazer o que você tem que fazer. Você não pode sair por aí fazendo o que você quer fazer. O pouquinho de dinheiro que você tem que pagar as contas que você tem que pagar. Você não pode gastar o dinheiro do jeito que você quer. E toda vez que Deus vai te libertar e te levar para o melhor, lembre isso, senão você nunca vai amar o melhor. O que ninguém te fala do melhor é que o melhor, ele é assustador, te dá medo, porque você fala, e se eu errar? E se eu perder essa oportunidade que está me sendo aberta?
E se depois de tudo que eu passei, eu finalmente alcançar, e eu não conseguir, eu sujar o meu nome, eu sujar o CNPJ, eu piorar tudo, e voltar para um estágio que eu sempre sonhei em sair? O que eu faço quando eu estou vivendo a fase que eu queria viver, mas o que eu estou vivendo é tão grande, porque eu nunca vivi isso antes, eu nunca construí uma casa, e estou tendo que construir uma. Eu nunca comprei um imóvel, estou tendo que comprar o primeiro. Eu nunca tive um filho, estou tendo o primeiro. Eu nunca casei, estou tendo o primeiro casamento. E que Deus te abençoe que seja o último. O novo é melhor, mas é assustador. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Deus que eu acredito não teria feito você passar pelo que passou, lutar o que lutou, sobreviver o que sobreviveu, para te deixar agora preso no deserto da dúvida, cheio de medo de que vai que não dá certo, é melhor não tentar. Se você tem vivido dias onde você está com medo da nova fase que você está para entrar, essa palavra é para você, pega ela. Deus não te tirou e não investiu pesado em você para te deixar sem direção. Se Ele foi Deus para abrir o mar, se Ele foi Deus para matar o exército de Faraó, se Ele foi Deus para mandar o maná, se Ele foi Deus para descer a nuvem, se Ele foi Deus para descer a coluna de fogo, Ele é Deus o suficiente para dizer para você, a 400 metros, vire à esquerda, agora pare e permaneça mais uma semana, a 300 metros, vire à direita, confie nele, não confie nele, pode assinar, não assina, porque se você é filho de Deus, você é filho porque você é guiado pelo Espírito, e uma vez que você é guiado pelo Espírito, você nunca vive um dia sequer sem ter a direção dele. O problema é que às vezes você não consegue reconhecer a direção dele, mas a palavra que você tem que acreditar é essa: Deus não me tirou de onde Ele me tirou para me deixar agora nesse deserto da dúvida e do medo. Levanta a mão e diga para alguém que está do seu lado: você vai avançar, irmão. Você não vai morrer na dúvida e nem no medo, você não vai morrer nesse deserto. Se Deus te deu uma nova oportunidade, você não vai retroagir, você não vai voltar para trás, você não vai perder. O que Deus está te dando, Deus vai garantir que Ele vai te dar toda a direção, toda a instrução necessária. É por isso que você tem que vir para a igreja toda semana, porque a cada semana que passa é um desafio novo, e tu precisa de uma direção nova de Deus. E aí você vem toda semana se humilhando e dizendo: Pai, me dá a direção. Eu não tenho um manual de instruções completo, porque a palavra fala de tudo que eu preciso, mas me ajude a entender como essa palavra se encaixa na minha situação. Aí Deus manda alguém como eu para pegar a palavra que você tem na tua casa e pode ler 24 horas para ler para você e te explicar como que isso se encaixa na tua situação e qual que é o próximo passo que você tem que tomar. Mas o fato é que, enquanto você não entender que o novo é assustador, você não vai ter vontade de vir para a igreja. A gente vem para a igreja porque a gente está vivendo uma nova fase, ou quer viver, e a gente sabe, vai me dar medo. E se a provisão não vier? E se o dinheiro não vier? E se a ajuda não vier? O novo é melhor, mas pode parecer assustador. Só que não deixe o sentimento te dominar. Sabe por quê? No dia em que você deixar o sentimento te dominar, você vai esquecer que o que fez você viver a promessa não foi o sentimento, foi a decisão. O que fez você viver a promessa não foi o sentimento, foi a decisão. Quando você não sentia que ia viver, você continuou decidindo e você falou: eu vou acreditar. Mesmo que o meu corpo diga que eu não vou, eu vou continuar acreditando. Mesmo que o exame diga que eu não posso, eu vou continuar crendo. Por quê? Porque Ele disse para mim uma palavra, e mesmo que eu não sinta a palavra dEle, isso não me dá direito de achar que Ele mentiu. Ele fala algo que vai contrário ao meu sentimento. Eu me sinto escravo, Ele me chama de filho. Eu me sinto sozinho, Ele me chama de pai de multidões. Eu me sinto falido, Ele me chama próspero. Eu me sinto fraco, Ele me chama de forte. Eu me sinto derrotado, Ele me chama de mais do que vencedor. Eu me sinto como pobre, Ele me chama de co-herdeiro com Jesus, herdeiro da promessa, filho de Abraão, nação sacerdotal. Se Ele me chama de algo que eu não me sinto, tudo que eu tenho que fazer é decidir, não é sentir, é decidir que eu vou acreditar no que Ele diz. E quando eu decido acreditar no que Ele diz, meu sentimento começa a se alinhar com a minha decisão. Deus não me deixa continuar até alguém aqui receber essa palavra no teu coração.
Decida acreditar na promessa. Você tem que decidir acreditar na promessa. Você não pode querer sentir a promessa, porque o teu corpo está dizendo que não vai dar certo, tuas finanças estão dizendo que não vai dar certo, as coisas estão dizendo que não vai dar certo, o cenário mundial está dizendo que não vai dar certo. Mas você não é guiado por sentimentos, você é guiado pela fé. E fé é uma decisão, fé não é um sentimento. E toda vez que você deposita a tua fé em Cristo, toda vez que você decide que você vai acreditar no que Deus falou e não no que o diabo está dizendo, daqui a pouquinho o teu sentimento começa a se alinhar com a tua decisão, porque você anda debaixo de decisão, não é de sentimento. Se você entendesse isso, você não estava dizendo que ia parar tão fácil. Se você entendesse isso, você não estava decidindo voltar atrás do jeito que está. Porque uma vez que você entende que a gente anda pela fé e não por vista, a gente anda por decisão e não por sentimento, você vai entender que no dia que o diabo falar não vá, você tem que bater o pé e dizer: mas eu vou, porque maior é a palavra a meu respeito do que o cenário. Meu Deus. Diga aí para alguém que está do seu lado, me ajuda a pregar, mas diga bem alto para essa pessoa: avança, irmão. Não, de novo, avança, irmão. Para de esperar. Eu estou esperando a hora certa, eu estou esperando o momento certo, eu estou esperando um sinal. Irmão, Deus já te deu sinal. É que tu está tão cego que às vezes Deus tem que trazer um camarada como Djalma para te falar o teu nome, para Deus falar para você: eu estou falando para você, vai. Oh, meu Deus da glória. Mas deixa eu caminhar aqui, porque eu quero terminar logo. Deus fala para Moisés, diz: Moisés, o povo andou por muito tempo em volta da mesma montanha. Moisés, por 38 anos, há muitos dias, vocês estão na mesma situação. Mas diga para o povo que é a hora deles virarem e seguirem rumo ao norte. E é isso que eu quero que você acredite, que eu já estou pregando melhor que alguém está cheio, porque até o tecladista está frio hoje, mas nós vamos continuar do mesmo jeito. Deus está te dizendo: você já deu muita volta em volta da mesma circunstância, é hora de avançar rumo ao norte. Você está há muito tempo em volta do mesmo problema, é a mesma crise com os teus pais, é a mesma crise com a tua família, é a mesma crise na tua saúde, é o mesmo nível financeiro, e toda vez que você vê que você está numa rotina, tudo só vai andando para trás, porque a tua mente está dizendo: não vai mudar, você vai continuar até o final da vida. Mas quando você decide que você vai andar de acordo com a palavra de Deus, não importa se você sente que vai dar tempo de você viver um progresso ou não, você sabe que se Ele foi Deus para redimir os teus pecados, Ele é Deus para poder redimir o tempo. E Ele pode fazer você viver em 6 meses o que você não viveu em 6 anos. Ele pode te dar em 10 semanas o que você não viveu em 10 anos. Se Ele foi Deus o bastante para redimir os teus pecados, Ele pode redimir você e pode redimir o teu tempo e te fazer viver ainda esse ano a maior virada dos últimos 5 anos. Mas eu vou ter a ousadia de falar: tem gente aqui que ainda esse ano você vai viver a maior virada que você já viveu nos últimos 20 anos de toda a sua vida, se você entender que é uma decisão. Qual decisão? É hora de avançar rumo ao norte. É hora de seguir em frente. É hora de quebrar essa rotina. É hora de quebrar essa maldição hereditária. É hora de quebrar esse ciclo de você viver a mesma crise ano após ano. É hora de Deus fazer novas todas as coisas. É hora de novas bênçãos. É hora de novos problemas. Porque o sinal de que você está na mesma rotina é que é o mesmo problema há 10 anos. Mas quando você enfrenta novos problemas, é sinal de que você está decidido a viver novas bênçãos. Ah, meu Deus do céu. O sinal de que você está decidido a viver o novo é que você está vivendo o novo em tudo, inclusive nos problemas. Ai, meu Deus. Minha esposa nunca teve dor nas costas, nunca teve o pé inchado até engravidar. Eu conheço gente que está assustado com o tanto de imposto que tem que pagar, porque tu nunca teve dinheiro o quanto tu está tendo agora. Aí agora, meu Deus. Aí agora tu está descobrindo que o sinal de que você está saindo, avançando, saindo da tua rotina e avançando, é que novos inimigos estão vindo. Sabe? Enquanto os israelitas ficaram no Egito, o único inimigo que eles tinham era Faraó.
No dia em que eles decidiram sair do Egito, eles começaram a enfrentar, a partir daquele dia, filisteus, heveus, heteus, jebuseus, amorreus, amonitas, cananitas, cananeus e tudo quanto é tipo de inimigo. Porque quando você decide avançar, meu irmão, avançar é bom, mas não vai vir fácil não, sabe por quê? Jesus já disse que com 100 vezes mais bênção, virá 100 vezes mais perseguição. Por que Jesus prometeria para você perseguição? Se ele é o Pai das luzes, se Ele é... Pense nisso, como é que Deus prometeria para você que com 100 vezes mais bênçãos, viria 100 vezes mais perseguições? Se Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, ou seja, Ele não manda nada mal. É porque Deus já sabia que é impossível Ele te abençoar grandemente e você não começar a ser perseguido grandemente. Alguns de vocês não estão prontos para o sucesso que você está sonhando em ter, porque você não consegue lidar com pouca inveja, imagine com muita. Tu não consegue lidar com pouca gente contra você, imagine com muita gente contra você. É impossível Deus usar a tua família grandemente e você continuar sendo amado pela maioria. É você quem tem que decidir, você quer ser amado pelas pessoas ou você quer viver o propósito de Deus? Porque eu te garanto, quanto mais você estiver dentro do propósito de Deus, mais bênçãos virão, mas conforme vier 100 vezes mais bênçãos, virão 100 vezes mais problemas. Mas eis a promessa de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Para 11.000 caírem, quer dizer que você vai ter que ver 11.000 se levantarem, você vai ver 11.000 vindo na tua direção, mas antes que eles te atinjam, Deus vai fazer com que 11.000 caiam. Deus não prometeu que ninguém vai se levantar, Deus apenas disse: quando você vê 11.000 se levantando, e você sabe que você está no meu propósito, fica tranquilo, você vai ver 11.000 fazendo planos, você vai ver 11.000 arquitetando projetos, você vai ver 11.000 carregando as munições, carregando as armas, você vai ver 11.000 disparando, mas tudo que eles fizerem contra você não vai te atingir, porque quando eles atingirem, a arma lançada contra você não vai prosperar, e quando eles se levantarem, eles cairão, porque é o sinal de que você está dentro da promessa. É que tu nunca viu tanta gente contra você como você está agora. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Quando você decide viver o teu propósito, tem gente que vai te odiar. Sabe por quê? Tem gente que, porque não decidiu e não talvez descobriu qual que é o propósito dele, para se sentir bem, ele quer que você não tenha um propósito. Porque se eu sou cego e você é cego, a tua presença me faz bem, porque a tua presença anestesia a minha miséria. Se eu sou falido no casamento e você é falido no casamento, eu amo você, porque você não é melhor do que eu e você não me deixa triste com o que eu tenho. Você sabia que se eu colocar todo mundo aqui numa sala por 4 horas e sair, quando eu voltar, vai estar todo mundo dividido em grupo? Empresário com empresário, viúvo com viúvo, jovem com jovem. Por quê? Porque a gente faz igual o tanque de Betesda, a gente fica cego com cego, coxo com coxo, a gente gosta de conformar a nossa miséria. Irmão, entenda isso, quando Deus te abençoa, Ele te abençoa a ponto de todo o teu ciclo de amizades mudar. Porque eles não vão aguentar ver que alguém decidiu quebrar a rotina, enquanto eles decidiram continuar na rotina. Eu estou te dizendo que você não pode ficar chorando e falando: ai, está todo mundo me largando. Eles tinham que te largar, porque quando você decide que você vai romper e vai viver o propósito, quem já decidiu ficar no deserto não vai acreditar que é possível chegar em Canaã. Tem gente, irmão, que te ama doente, porque doente, ele se sente bem, porque ele também está doente, e ele não quer lutar mais para ser curado. Tem gente que te ama falido, pobre, porque ele também está falido e pobre, e ele decidiu que ele não vai viver o melhor, e ele, quando vê que você também está vivendo isso, ele fala: que bom, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Tem alguém que me entende? Você está entendendo a maldição que você tem que quebrar na tua vida em nome de Jesus? É uma maldição tão grande que, eu vou falar uma coisa, irmão,
Quando você começa, meu Deus da glória, não sei quem vai, meu Jesus da glória. Irmão, quando Deus começa a te abençoar, meu irmão, tanto, você entende que tu tem que mudar de casa, de lugar, de vizinhança, que tu sabe, não dá para mim continuar tendo paz nesse local, porque aqui está cheio de gente paralítica espiritual, paralítica mental, gente que decidiu que não vai avançar, e eu não posso continuar avançando num local onde eu estou sendo rodeado de gente que está me invejando. Eu já tenho que aturar muita inveja no meu trabalho, eu preciso estar num local onde eu vou ter gente maior do que eu, melhor do que eu, porque elas vão me incentivar, vão me entusiasmar, elas vão me empurrar a fazer. A pior coisa, você quer ver só como é que é a mente como é que tem empreendedor com a mente errada? O cara abre um negócio na rua onde não tem ninguém, porque ele acredita que se lá não tem ninguém e ele tiver o negócio dele lá, ele vai vender. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa: você sabia que se você tiver concorrente, você vende muito mais? Porque você tem público para comparar preço. Como é que você vai para um lugar onde ninguém está comparando preço? Não olhe para mim com essa cara não, meu irmão. Você sabe que você já entrou em 30 lojas e voltou depois na 17ª e comparou o preço de novo, e aí você foi na outra, e você, não, eu estou só olhando, mas pelo amor de Deus, já olhou 10 vezes já, né? Aí você comparou o preço e você voltou. Por quê? Porque quando você está envolvido num local de diversidade, pluralidade, eu não estou falando de gênero, pelo amor de Deus, não ouça isso, mas quando você tem diversidade de nível social e financeiro, isso promove. O problema é quando você está estagnado, preso num ambiente onde você não avança mais. Só que eu quero que você entenda, são 3 coisas que vão te ajudar a quebrar a rotina. 3. Por quê? Porque a gente está falando do mês da família. E é impossível você avançar se você não tiver o apoio da tua família. Por quê? Porque compreenda isso aqui. Toda vez que você vai avançar, você tem que sacrificar. E se você não tiver apoio, é difícil sacrificar. Você pode, meu irmão, ter ido muito longe sem apoio. Tem coisa que você vai ter que ter apoio. Porque tem coisas na sua vida que vão exigir que você talvez passe menos tempo, por um tempo, com a tua família. É por um tempo. Você quer ver só que interessante? Tem casais aqui que a igreja virou o ponto de encontro. Porque vocês passam a maior parte da semana longe, e quando vocês conseguem se encontrar, vocês se encontram na igreja no culto. Você vem do teu trabalho, você vem do teu trabalho, e ela vem do dela. Mas você sabe, é por um tempo. E os dois não cobram, porque eles entendem, estamos unidos e temos compreensão de que o sacrifício é necessário para a gente quebrar a rotina. A gente não quer continuar na rotina de dar para os nossos filhos o que a gente tem dado nos últimos 5 anos. A gente quer levar nossos filhos para viajar. A gente quer dar para os nossos filhos uma casa melhor. Nós queremos levar os nossos filhos para fora do país. A gente quer garantir que nossos filhos vão ter um consultório, vão ter o diploma. Então a gente está nesse momento se sacrificando, mas por conta de uma visão comum. Eu queria muito que você anotasse isso, para você não perder isso da tua cabeça, porque se você não anotar, você vai esquecer. Amor não mantém família unido. O que mantém família unida é visão. Porque se amor mantém a família unida, quer dizer então que sempre vai ter amor, e isso não é bíblico. Porque se o amor sempre estivesse lá, você nunca teria a Bíblia te mandando se esforçar no amor. Pense nisso. Se é para mim me esforçar, quer dizer que isso aqui não está de sobra, não tem em abundância. E meu irmão, o que mantém a família unida mesmo, sabe, eu até tenho raiva, esse povo que finge, meu irmão, que a vida é perfeita, que a família é perfeita, que os filhos são perfeitos, que não tem nenhuma desgraça, é tudo Neemias, fortando lá de fora um leproso dentro de casa, até o dia da lepra vir para fora, né, a gente saber. Eu vou ficar quieto. Até você descobrir que o filho está bêbado, fica quieto, está revelando. Ninguém gosta de assumir a realidade da vida. Por isso que eu gosto de pregar aqui, porque eu falo para você da realidade da vida. Meu irmão, a realidade é o seguinte: vai ter um dia que tu vai estar de saco cheio da tua mulher, do teu marido. Tu tem toda a razão para largar. Mas existe uma promessa em comum que Deus fez para os dois. Deus uniu vocês por conta de um propósito, não por conta de sentimento. Por que hoje os casamentos acabam? Porque os casamentos querem fazer do amor mais importante do que a visão.
Ah, irmão, ô irmão, olha bem para mim. Você quer o quê? Que eu minta para você que você vai amar a tua velha a vida inteira? Ah, meu irmão, larga a mão de graça, meu irmão. Tem dia que tu tem que orar para não olhar para a cara dela, que senão tu entra na TPM, temperatura pré-matança. Mas o que me faz ter paciência com ele ou com ela é que Deus nos uniu por conta de uma visão. Por que tem lar aqui destruído? Porque você está querendo restaurar amor, mas amor só é restaurado se existe um propósito em comum. Amor só é restaurado se tem um propósito em comum. Você nunca amou Deus, você queria viver para sempre e não morrer. Aí porque você tinha o propósito de viver para sempre, você se entregou para Ele e começou a amar Ele. Agora você entendeu. O que vai manter tua casa unida? Não é o quanto eu te amo, quanto eu te beijo, mas é o quanto eu te digo todo o tempo do que Deus preparou para a gente. Daqui a 30 anos, daqui a 5 anos, daqui 2 anos, daqui 6 meses. Tem tanto tipo de família aqui diferente. Hoje, quando a gente tem que falar de família, a gente tem que falar, as 3 coisas que eu vou te dar são rápidas, tá? Quando a gente vai falar de família, a gente tem que quase que pintar um quadro, porque hoje o mundo metralhou, infundiu tanta notícia diferente, de tanta entidade secular, que a gente esquece que família é um projeto de Deus. Deus criou um padrão, que é homem e mulher, só que nem toda família ela tem esse padrão. Mas eu não estou dizendo de família que está baseada numa aliança antibíblica, como um casal de homossexual ou de lésbica. Não estou dizendo isso. Tem família que a família é quem? É o avô ou a avó e o neto. Os pais morreram, ele é criado pelos avós. É uma família. Tem família que é o quê? É os tios e é o sobrinho. Não tem pais. Tem família que são 2 irmãos ou 2 irmãs, moram numa casa, os pais morreram, ou então foram morar juntas depois de tantos anos de idade, porque são sozinhas no mundo, não tem mais pais, não tem filho, as duas vão morar, é uma família. Não importa qual que é a configuração da tua família. Para a gente, o que é uma família? Uma família é um casal, 2 filhos e um gato ou um cachorro, talvez, né? Ou então uma cobra, mas normalmente tua sogra tem em casa, mas tudo bem, a gente não coloca isso dentro. A questão é que há tantas famílias diferentes dentro da igreja, que quando a gente fala de apoio, tem sempre alguém que fala, mas eu não tive pai, eu não tenho mãe, eu moro com meu avô, eu moro com a minha avó. Mas é a tua família. E você tem que compreender que essa tua família é o que você precisa manter unido, para que você tenha o apoio necessário para sacrificar o que for preciso para alcançar o propósito. Eu vou te falar 3 coisas que são 3 perguntas. Por quê? Porque a forma como Deus sempre ensinou, sempre foi perguntas. Perguntou para Moisés, o que tu tem na mão? Ele perguntou para Caim, o que você fez com o teu irmão? Perguntou para Adão, onde você está? Sabe, você sempre vai ver Deus fazendo pergunta. Eu sempre digo isso para quem é líder, para quem ocupa uma posição, principalmente dentro de empresa. Você prospera muito, e você não tem noção, quando você começa a fazer mais pergunta, e passa a ser uma pessoa retórica, porque esse é o método divino de ensinar, não é? Alguém diz que é o método socrático, isso é o método divino. Deus, lá atrás, ele queria ensinar para alguém, ele não chamava e explicava, ele chamava e perguntava, porque a pergunta faz você fazer a viagem mais longa que existe, que é a viagem para dentro de você mesmo. 3 perguntas que eu quero que você entenda, que vão te ajudar a quebrar a rotina, anote aí. Primeira pergunta é: quando que você vai se cansar de olhar para o passado? Quando? Você não está cansado de olhar para trás, não, irmão? Porque tu não pode avançar preso no que houve. Eu me pergunto, quando é que você vai se cansar de olhar para trás? Você não está percebendo que olhar para trás está te drenando? Entenda isso. Tudo aquilo que tem a tua atenção tem poder para te drenar ou para te alimentar. Se
o teu mentor tem tua atenção, ele está te alimentando. Se pessoas difíceis, complicadas e sem propósito têm a tua atenção, elas estão te drenando. Não demora para você entender que aquilo que tem a tua atenção é aquilo que te faz se sentir mais cansado ou com mais força. E muita gente não está percebendo que não é o teu passado que está te prendendo, porque o teu passado está morto. É você quem está prendendo o teu passado, no dia de hoje. Você consegue trazer o que está lá atrás para os dias de hoje, 3 horas da manhã, vira de um lado para o outro na cama, não consegue dormir, perde a insônia. Por quê? Porque continua pensando no que houve, mas o que houve ficou lá atrás. É que 3 horas da manhã você decidiu, eu vou pensar no que houve. Então, toda vez que você entende que a tua atenção te alimenta ou te drena, você começa a pensar, é possível que eu não quebrei a minha rotina, que eu estou preso. Sabe, tem gente aqui, qual que é a tua rotina? Você está dando volta em volta da montanha da tua mãe, do teu pai. Mesmo problema que eles tiveram na saúde, você está tendo. Mesmo problema financeiro eles estão tendo. Só que ao invés de você deixar isso para trás, você continua trazendo. E aí você diz, eu estou me sentindo depressivo. Não, irmão, você não está se sentindo depressivo. Você é quem está se deprimindo. Porque o teu passado, ele está morto. Teu passado, ele não tem poder. Teu passado, ele é um cadáver. Mas você está prendendo no teu dia de hoje um cadáver que está te matando, e você não está se tocando disso. Aí você fala, não, se não tivesse acontecido aquilo comigo, eu estaria mais longe. Meu irmão, aquilo já aconteceu há tanto tempo, já era para você estar despontando aí. Mas por que não está? Porque você continua preso. Minha pergunta é, quando? Não é se você está percebendo, mas quando? Você vai se cansar de olhar para o teu passado? Porque eu descobri que tem gente que não se cansa. Eu acho interessante isso. Tem gente que ele vive 30 anos olhando para o passado e ele não se cansa. Sabe por quê? Ele está com tanto demônio, meu irmão, tanto demônio, que ele já fez daquilo uma rotina. Uma rotina não te cansa, se você não quer nada maior. A rotina só te cansa se você quer continuar naquilo. E como tem muita gente que se acostumou a não crer que vai melhorar de vida, ele vive falando do que houve de ruim, e isso não dói. Alguns aqui, você tem promessa de Deus, Deus te prometeu abundância, mas você ainda está preso no que houve, e isso está te doendo, e você não está se tocando, que você está ficando mais fraco a cada dia. Tu está deixando de orar, está deixando de sonhar, está deixando de gastar tempo de forma correta. E sabe o que é pior? Mesmo cansado, você ainda acha que Deus vai fazer algo mágico, Ele vai pôr a mão na tua cabeça através do homem de Deus e pum, do nada, tudo vai acontecer, você vai, que bom, agora eu vou avançar. Irmão, eu queria ter esse Deus. Eu queria ter esse Deus, irmão, que põe a mão na minha cabeça através de alguém. Está forte agora, estou forte. Vamos lá. Não, irmão, é uma guerra. É disciplina, é esforço. A gente recebe a imposição de mãos e aos poucos a gente vai se levantando. Aí, às vezes, segunda-feira a gente está meio assim, aí terça a gente vai se levantando mais, né? Aí quarta a gente quer cair de novo, mas aí quarta a gente se levanta, né? E a gente vai se mantendo. Por quê? Porque a gente tem que romper de fato com o passado. Entende isso aqui? O apóstolo Paulo, nos dias dele, uma das formas como o Império Romano penalizava o assassino, nem sempre era mandando ele para a prisão. Muitas vezes a forma de penalizar o assassino era você amarrando o homicida frente a frente com um cadáver, frente a frente, literalmente, vem cá, frente a frente, você amarra frente a frente,
ele pegava o cadáver e amarrava num poste ou numa cadeira e colocava nariz com nariz, boca com boca, o cadáver com o que estava vivo, porque isso era o assassino encarar o crime dele, encarar o passado dele, isso era ele encarar o que ele fez, só que isso aqui é um cadáver, e uma das penas que os romanos praticavam era essa, porque se você ficasse preso no teu passado, logo logo a putrefação ia começar a, de forma ligeira, passar para os teus poros, a ponto de que você ia morrendo vagarosamente, dias, semanas, até que tu morria, porque você teve que ficar preso e encarando o que tu matou. Põe para mim o meu texto aí. Aí Paulo vai escrever: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? É isso que ele está falando aqui. Para escrever da dor que ele sofre, ele usa essa expressão porque ele sabia, eles vão entender o que eu estou passando. Eles vão entender que a vida que eu vivo, irmão, eu estou te falando do apóstolo Paulo. Isso te faz sentir bem, porque se ele se sentiu assim, tu não está na pior situação não, irmão. Nem eu. O apóstolo Paulo, o maior líder da igreja, o homem que discipulou, ensinou o que a gente deveria ser e fazer, ele disse: eu estou numa situação que é como se eu tivesse amarrado com aquele meu passado, com aquele cadáver, e isso está me matando aos poucos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou tendo que encarar o meu passado. Irmão, você lembra o passado de Paulo? Você lembra? O diabo está trazendo na minha cabeça o que eu fiz, e isso aos poucos está me matando, e eu preciso ser livre disso. Quando ele usa essa figura de linguagem, ele está falando num capítulo, quem está me ouvindo diga amém, onde ele vai dizer o seguinte, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, e aí o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Por quê? Porque quando eu me converti, eu pensei que eu ia automaticamente só fazer coisas boas, até eu entender que eu ainda estou amarrado num cadáver. E quem que é esse cadáver? É o meu passado. Que passado que é esse? Meu corpo. Por quê? Porque o meu espírito, quem eu sou, já não é mais o mesmo, é novo. Eu tenho 30 anos de idade, mas de convertido eu não tenho 30. Por quê? Porque o meu corpo nasceu antes que eu me convertesse. Ok, o meu corpo nasceu antes, vamos lá, você tem 50 anos, mas não quem você é de fato, porque o teu corpo tem 50, o cadáver onde você está dentro, o teu passado tem essa idade. Então Paulo ele vai falar o seguinte, eu descobri que quando eu me converti, quando eu queria fazer o bem, vira e volta o desejo voltava, eu queria fazer o mal. Por quê? Porque eu ainda estou preso num corpo. Só que não como bastasse, além de eu ter o problema de querer voltar a pecar, de querer falar o que eu falava, de amaldiçoar pessoas, de perseguir, de reagir na carne, de me estressar, de estourar a cabeça, além disso, que isso aí são aqueles pecados que alguém pensa que é mais leve, eu tenho um outro problema, eu tenho que ficar encarando quem eu era, e quando eu vejo a idade que eu tenho, e eu sei do que Deus tem para mim, mas eu encaro o que eu vivi, eu não acho que vai dar tempo de eu viver tudo que Deus tem para mim, porque eu estou preso num cadáver que está me matando, e a minha pergunta é, quem me livrará desse passado, desse corpo, desse sentimento que me dá todo dia de que acabou, perdeu a chance, não dá mais tempo, é melhor tu formar uma outra família, tu vai ter que sair de onde você está, tu vai ter que começar do zero, não dá para viver mais nada novo aí, tu perdeu muito tempo. Quem vai me livrar desse sentimento horrível? Porque eu sei do que Deus tem para mim, mas é uma crise, e só quem já viveu essa crise entende, de você saber o que Deus tem, mas não acreditar que consegue. Então, quem vai me livrar desse corpo? Aí ele escreve no seguinte verso, põe para mim,
Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso, Ele me libertará desse passado, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eu tenho a convicção de que a única pessoa que pode me livrar do meu passado, me libertar desse pensamento do que houve, só é Jesus Cristo. Terapia não vai me fazer me sentir melhor. Meu Deus, agora, o coach não vai me libertar disso, o dinheiro não vai me libertar disso, morar numa casa melhor não vai me libertar disso, gastar mais dinheiro não vai me libertar disso. Quem vai me libertar desse remorso e quem vai me libertar dessa tentação de continuar preso no pecado, de continuar preso no passado? Quem pode fazer isso? É Jesus. Mas isso ao final do capítulo 7, põe rápido aí para mim, o capítulo 8, aí no primeiro verso, capítulo seguinte, ele começa dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Veja o verso 2, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida. No capítulo 7 ele está perguntando: quem é que vai me livrar desse passado? Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Eu estou sofrendo por conta do que eu fiz, por conta de quem eu era. Eu não estou sofrendo apenas por conta do desejo carnal de continuar pecando, mas eu estou sofrendo porque eu ainda ouço pessoas dizerem daquilo que eu fazia, daquilo que eu era, mas eu sei para onde Deus me chamou, mas ao mesmo tempo eu não consigo me ver digno de ir para lá. Quem é que vai me livrar disso? Aí ele fala: mas espera aí, mas Cristo já me livrou isso. Quando ele pagou o preço da cruz do Calvário, ele pagou o preço para me salvar por completo. Não é apenas o meu espírito, ele pagou o preço para salvar o meu espírito, a minha alma, a minha mente e o meu corpo. Ele pagou o preço para me levar para o céu e para me tirar do inferno da depressão, para me tirar do inferno dos remédios. Ele pagou o preço para me libertar em todas as áreas. Então peraí, eu não tenho que ficar preso em algo que Jesus já pagou o preço para me libertar. Aí é como se Deus entrasse na sala e falasse: mas continue escrevendo: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque isso significa que uma vez que você tem Deus na tua vida e o Espírito Santo habita em você, existe uma nova vida. E se existe uma nova vida, para de achar que não dá tempo de viver o novo. Dá tempo de viver o novo, sim, Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então peraí, eu posso ter 60 anos, 70 anos, 80 anos, se Ele me deu uma nova vida, para que eu tenho que dar poder para algo que não tem mais poder sobre mim? Eu já estou terminando, mas a minha pergunta é: você vai entender de uma vez por todas que o teu passado não tem esse poder que você está dando para ele? Esse poder de remorso, de dor. Ai, eu não devia ter feito isso com os meus filhos, agora eu já tenho netos. Peraí, fecha tua boca, você não está falando direito igual a palavra. Você tem que falar de acordo com o que a palavra diz, não de acordo com o que a tua situação diz. A tua situação diz que você perdeu tempo, mas a palavra diz que Ele vai redimir o tempo. Melhor vai ser o fim do que o início. Deus, Ele sabia que você ia demorar para entrar no lugar. Deus já sabia que você ia demorar para se converter. Deus já sabia que você ia demorar para ter um encontro com Ele. Larga esse corpo dessa morte, viva uma nova vida. Tome posse de tudo que a obra do Calvário disponibiliza para você. Levanta a mão em nome de Jesus, quem crê nisso, e diga para você mesmo: eu estou liberto. Eu não vou ser liberto, eu já estou liberto. Eu não preciso ficar preso na mágoa, no rancor, no desespero. Eu sou livre. Quando alguém te der uma palavra de condenação: ah, mas você está colhendo o que plantou. Diga: eu sou livre. Eu fiz isso antes de ter Jesus, mas agora que eu tenho Ele, eu sou livre. Eu não vou ficar preso na rotina. Eu me cansei de olhar para o meu passado. Eu vou avançar para as coisas que me esperam e me esquecer daquelas que passaram, porque Ele já me proporcionou uma nova vida. Duas coisas que você corre o risco de sofrer se você não largar o teu passado, porque você não pode quebrar tua rotina preso no que houve.
Primeira coisa, se você não quebrar a tua rotina, se você não quebrar esse hábito maldito de ficar pensando no que houve 5 anos atrás, no que houve no início do ano, primeiro, você vai matar quem Deus colocou para você trazer vida. Sabe por quê? Você vai pegar a tua experiência passada e vai fazer disso um padrão. E você vai falar para as pessoas debaixo da sua influência que se aconteceu com elas, vai acontecer com você igual. Quer ver só? Tem gente que não empreende, por quê? Porque o pai faliu, o tio faliu, todo mundo faliu. E eles não superaram o passado e estão influenciando você com o que eles viveram, quando na verdade, o que eles deveriam fazer? Pegar o que houve e te falar: eu errei e não deu certo, talvez porque eu fiz isso, isso e aquilo. Se você fizer diferente, pode ser que dê certo. Alguns de vocês tiveram que ser motivados por pessoas do lado de fora, porque teu pai e tua mãe nunca te motivou. Eles nunca te influenciaram, eles nunca te deram aquele empurrãozinho, porque eles não superaram. E tem aqui pais, é triste ver que alguns dos filhos de vocês dizem pra gente que eles recebem apoio de todo mundo, menos de você. Por quê? Porque você criou um padrão de miséria na tua vida, e esse padrão está alimentando o medo neles e assassinando a fé. Você devia ser o tipo de pai que falaria o que o meu santo pai dizia toda noite quando chegava, colocava a mão na minha cabeça e falava: vai ser maior e melhor do que eu, todo santo dia, todo. Você tem que ser o tipo de pai, de mãe, que vai todo dia pôr a mão na cabeça do teu filho e vai dizer: você vai ser maior e melhor do que eu. Naquilo que eu não avancei, você vai avançar, e vai avançar rápido, e vai dar passos largos, porque eu não vou deixar o meu passado virar um padrão para me matar o teu futuro. O segundo risco que você comete em ficar preso no passado é que quando você ficar preso no teu passado, você se fecha para o teu futuro. Porque quando você foi muito decepcionado, você cria um padrão de que se algo vier daqui para frente, se isso aconteceu igual lá atrás, vai se repetir a mesma coisa. Então, eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais arriscar em nenhum lugar. Mas isso é um perigo, sabe por quê? Alguém pregou para você e disse o seguinte: irmão, Deus está mandando um anjo aí, e o anjo está trazendo a vitória. Posso falar a verdade, meu irmão? Isso não é verdade 100% não, sabe por quê? Tem bênção que Deus manda por anjo, mas a maioria Deus manda por gente. E sabe como é que o diabo te afasta da bênção? Fazendo você se fechar para confiar nas pessoas, porque você criou um padrão: me traíram, me invejaram. E aí qualquer pessoa que aparece na tua frente sorrindo, qualquer pessoa que aparece na tua frente estendendo a mão, porque você já tem um padrão, você começa a falar: Satanás, eu estou te vendo, isso é cilada, o diabo, eu estou te vendo. E tu quer ver o que Deus não está mostrando. Eu estou vendo, hein, pastor? Olha, pastor, vieram para mim. Não, pastor, porque a esmola, quando é boa demais, até o santo duvida. Eu já perdi a conta de quanta gente eu vi perder grandes bênçãos que iam mudar os 50 anos da... Irmão, eu não estou te falando de 5 anos. Gente que eu vi perder bênção que ia mudar o resto da vida inteira, porque ele ficou tão traumatizado com o que houve, que ele se fechou para arriscar confiar de novo. E eu vim te dar uma palavra aqui hoje: se você não se libertar do cadáver, você vai matar o teu futuro, mas vai continuar exigindo de Deus vitória. E Deus não pode dar vitória para alguém que não suportou e não superou a dor, e tem que arriscar confiar de novo. Se você não se deixar ser curado, Deus não pode prosperar. Se você não se deixar ser curado, Deus não pode abrir portas. Você consegue hoje reconhecer que tem área da tua vida que você tem que deixar Deus te curar? Porque tem gente que vai aparecer com boas intenções. Tem muita gente má no mundo que quer ver o teu mal? Sim, mas eu te garanto, tem muita gente boa também.
e vai aparecer alguém com um coração puro, sem segundas intenções, com desejo de investir em você. Talvez você nunca viu isso, mas vai aparecer alguém que vai dar dinheiro para você fazer algo na tua vida. Vai aparecer alguém que vai te ensinar e vai te dar uma oportunidade, e você nunca viu aquela pessoa, você nunca fez nada por ela, e você vai perguntar: o que é isso? Isso é a graça de Deus. Deus deu graça para José aos olhos de Faraó. Faraó nunca viu ele, e na primeira vez falou: gostei de você, vem para cá, dá tua mão, pega o anel, agora senta no trono. Eu nunca vi você, você nunca fez nada por mim, mas eu fui com a tua cara e eu vou abrir uma porta para você, que vai abençoar a tua geração e a tua posteridade. Mas para isso José teve que aprender a se abrir para arriscar de novo, porque se ele fosse do tipo de pessoa preso no passado, depois do que houve na casa de Potifar, ele nunca mais ia ajudar ninguém. Mas alguém aqui tem que quebrar essa rotina. Você vai romper com o teu passado e tu vai arriscar de novo, porque tem uma oportunidade batendo na porta e você vai se abrir para ela. Agora é necessário coragem. Eu prego sobre outro dia: espere das pessoas o pior, para você nunca se decepcionar com elas. E nunca espere de Deus o pior, porque você nunca vai receber dele o pior. Se alguém veio para te ajudar, não dê toda a ficha e todo o crédito em cima dele. Diga: Senhor, me mostra o que o Senhor vai fazer na minha vida através dele, porque eu não vou acreditar que ele vai me abençoar. Ele pode me magoar um dia, mas o Senhor pode usar ele. Quem está pegando alguma coisa daqui hoje que está valendo para a tua vida, dá um amém bem alto aí. Segunda coisa que eu quero saber, se você está quebrando a rotina, e ela é rápida: quem é que vai tomar a decisão? Quem é? Você está cansado de olhar para o teu passado ou não? Tá. E quem é que vai tomar a decisão? Sabe por quê? Porque ninguém vai tomar a decisão por você. É você quem tem que tomar a própria decisão. Se você não for procurar, ninguém vai procurar por você. Eu estou esperando em Deus. Deus me prometeu uma casa, estou esperando nele. Deus disse: ele vai me dar uma casa, ele vai dar minha casa própria. Graças a Deus. Onde que é? Não sei. Estou esperando Deus. Espera aí. Se você não tomar a decisão de procurar, ninguém vai procurar. Como é que Deus pode te dar uma coisa que você não olhou? Deus falou para Abraão: o que você olhar eu vou te dar. Tá vendo o que você erra nisso? Você está falido porque você está esperando Deus falar onde é. Você tem que sair entrando. E eu te garanto, irmão, quando você é cheio de Deus, você fala: aqui não. E aí daqui a pouco você olha e fala: é aqui. Mas aí você vai ouvir uma notícia: não está à venda, está muito caro. Mas teu coração está falando: mas é aqui. Mas já tem dono, mas Deus me disse que é aqui. Aí você vai dormir e vai talvez passar 2 anos, e aí daqui a 2 anos vai estar de volta a oportunidade, e era no mesmo local. Por quê? Porque você entendeu que se você não decidir, ninguém vai decidir, e Deus não vai te dar aquilo que você não olhar. Deus não vai te dar o que você não olhar. Eu sonho em levar minha família para fora do país. Já tem passaporte? Não tem nem dinheiro para passagem. Por isso que não vai ter. Você está rindo, né, irmão? Mas isso aqui é de chorar. Porque o que tem de gente que não entende que quando tu lançar a rede, Deus manda o peixe. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu estou falando sério. Eu falo isso para as pessoas: se você expõe alguém ao melhor, é impossível. Você sabe o que tem pai e mãe que devia fazer aqui? Falando sério, cara. Cara, você devia levar tua família no sábado para almoçar no Royal Palm Plaza, comer uma feijoada, pagar R$500 numa conta e falar: tá vendo isso aqui? Isso aqui tem que ser o padrão de vida de vocês. Deus tem o melhor para a gente. Isso aqui está me custando caro, mas eu trouxe para vocês aqui para vocês entenderem: o melhor existe, é real e está perto da gente. Ô meu irmão, na boa, por que você veio para De Campinas? Aqui a missão é reinar, é investir em pessoas, é nutrir o conhecimento, é viver uma vida abundante. Como é que você pode falar: eu quero levar minha família para fora do país, já tem passaporte? Não tem. Mas nem dinheiro da passagem tem. Eu viro e volto tentando. Irmão, o que tem gente que pergunta:
Ah, eu quero casar, mas não tem nem dinheiro. Eu falava, e já tem a data? Não tem. Eu falava, cabeçudo, não vai ter nunca. Porque se você não entende como o mundo espiritual trabalha, você não entende como que Deus vai liberar a bênção. Deus disse para o patriarca da fé, Abraão, sobe. Agora olha, porque se tu olhar para o norte, eu vou te dar o norte. E se tu olhar para o leste, eu vou te dar o leste. O oeste, eu vou dar o oeste. E se nós somos filhos de Abraão, a mesma promessa de Abraão, a palavra diz, está com a gente. Tudo quanto você olhar e você souber que é da vontade de Deus, você tem que olhar para poder dizer, Deus, me faz prosperar mais, porque o Senhor sabe exatamente o que eu olhei, o Senhor sabe exatamente o quanto custa, o Senhor sabe exatamente o quanto vai me custar. E se eu já sei o que eu quero, o Senhor já sabe o que tem que me dar. Entenda isso, entenda isso. Entenda isso. Neemias, quando o rei perguntou para ele, o que você quer? Que você dá com essa cara de cavalo para mim? Cara feia, nunca ficou de cara feia na minha presença? Fala o que você quer. A Bíblia diz, ele orou por meses. Sabe por quê? Porque você não pode sair falando na presença do rei o que você quer, se você não tem certeza que você quer isso mesmo. Por que tem gente que não ganha dinheiro para mudar a empresa? Ele não sabe o quanto que vai custar, ele não faz uma projeção. E toda vez que você não sabe o quanto que vai te custar, Deus nunca vai te dar o dinheiro. Porque esse é o princípio espiritual. Se você não sabe o quanto vai te custar e ele te der o dinheiro, você vai usar a quantia certa da forma errada. E eu estou te falando simples, para de orar. Começa a pegar caneta e papel e fala, vai me custar tanto a reforma da minha casa. Vai me custar tanto isso aqui. Quando você souber o que, eu vou te garantir, vai passar, viu? Vai passar. Mas quando você sabe o quanto vai custar, Deus vai começar a mandar, porque Ele confia a bênção em quem é organizado. Em quem sabe, se entrar, eu não vou pegar agora e vou sair gastando, porque eu tenho ordem. Agora é hora de trabalhar na visão. Oh meu Deus, irmão, eu estou te ensinando como é que tu prospera. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus para fingir que você está recebendo a palavra, porque Deus está te dizendo, agora já não é mais hora de orar, agora é hora de sentar, pegar o papel, pegar a caneta e anotar e escrever e fazer o projeto. Por quê? Porque eu te prometi no Salmo 1 que o homem abençoado, tudo quanto fizer prosperará. Eu não posso prosperar o que você não faz, mas se você projetar, se você fizer a programação, a projeção de 3 meses do primeiro semestre, tudo quanto você fizer, eu vou prosperar. Eu não estou te dando dica de coach, eu estou te dando princípio espiritual. Deus está amarrando o teu dinheiro, porque você não sabe o quanto que vai te custar onde você quer chegar. Deus te prometeu te levar para fora, já tirou o passaporte? Espera que vai demorar ainda. Deus te diz que vai te dar um carro, já tirou a CNH? Como é que Deus vai te dar um carro? Hoje em especial eu estou falando de finanças. Sabe por quê? É uma visão que vai manter tua família unida. Primeira pergunta, você não está cansado de olhar para o teu passado? Segunda, quem é que vai tomar a decisão? Porque se você não tomar a decisão, ninguém vai decidir por você. É você quem tem que decidir. É hora de quebrar a rotina, é hora de avançar, é hora de ler mais, de estudar mais, é hora de sacrificar algumas coisas. Terceira, eu termino agora. A terceira questão minha é: você tem visão do seu propósito? Porque se você não souber onde Deus quer te levar, você não vai conseguir se afastar da montanha que você tem que se afastar. Existe uma montanha, uma rotina, pessoas na tua vida, hábitos que você tem. E não são, eu não estou falando de hábitos estupidamente grosseiros como sei lá, pornografia ou qualquer outra coisa. Eu estou falando de, por exemplo, preguiça. O hábito de ouvir mais e ler menos. Tem montanhas que você tem que se afastar, que você só vai ter força para se afastar dela, se você tiver uma visão do teu propósito. Por quê? Porque quando você sabe onde você quer chegar, você tem facilidade em dizer, hoje eu não posso sair para jantar, agora não dá, nesse mês não dá, eu não posso viajar com você agora, eu não posso ir com você lá, eu queria, mas eu não posso. E não vai te doer, porque você sabe o que te espera. O que mantém uma casa unida é um propósito em comum.
Eu vou orar por todo mundo. Mas eu quero te perguntar, além do propósito divino, daquilo que Deus te chamou para ser, quando Ele te deu vida, se é que você tem... irmão, me desculpe, eu falei aqui no início, não é para todo mundo essa palavra. Porque tem gente que ainda está procurando pensar em alguma coisa. Você já decidiu onde você quer chegar até dezembro com a tua casa? Você consegue ser específico? Deus não abençoa quem não é específico. Eu sei onde você vai chegar, baseado em duas coisas principais. Primeiro, em quem você ouve. E segundo, no quanto que você é definido. Porque tem gente que ele fala, eu quero melhorar. Melhorar no quê? Porque se você fala para um dono de restaurante que ele tem que melhorar, ele vai perguntar, melhorar no quê? No atendimento, na comida, na localização, no tempo de preparo? Melhorar no quê? Deus, em toda a palavra dele, ele é específico. Deus nunca permite que você ore por coisas abertas. Em toda vez que você vai ver uma instrução sobre oração, Deus está falando que você tem que orar sabendo pelo que você está orando. Você tem que ser específico, porque Deus abençoa pessoas específicas. Você tem que ter um projeto na tua vida. Para alguém que está com uma casa desunida aqui, você está brigado com teu marido, com a tua esposa, com teu filho? Talvez tua família não está se unindo para trabalhar, para conquistar o lar. O que vai unir vocês é quando você estabelecer um propósito, e você é quem tem que decidir. Você tem que falar, nós vamos viver isso. Nós vamos abrir o nosso negócio, ou nós vamos montar o consultório da mamãe, nós vamos melhorar o escritório do papai, a gente vai trocar de carro, a gente vai comprar um carro para a mamãe, porque ela precisa de tempo, a gente quer chegar aqui. Porque toda vez que você estabelece um propósito, você e a tua casa não tem dificuldade de olhar para a montanha e falar tchau. Eu fiquei por muito tempo nessa rotina, tchau. Eu tenho que me envolver com outras pessoas, ir para outros locais. Eu vou te dar a última palavra aqui, mas antes de eu dar, olha para alguém do teu lado e pergunta para essa pessoa, você está entendendo que Deus está falando com você, irmão, ou não? Pergunta que eu te faço, você acredita que Deus, Ele vai liberar bênção sobre a tua vida, através dessa palavra? Você acredita que hoje é uma data que você vai lembrar, depois daquela mensagem, eu mudei a forma de agir na minha vida, eu vou me preparar para aquilo que eu quero viver, mas ainda nem tenho dinheiro para viver, mas se eu quero ir, eu já vou tirar passaporte, eu já vou tirar CNH, eu já vou sair procurando o imóvel, eu já vou sair visitando, eu nem vou ter dinheiro para pagar gasolina para visitar, mas eu não estou nem aí com o corretor, eu vou gastar o tempo dele, mas eu vou sair visitando, vou visitar 30, vou visitar 40, mas irmão, se eu tiver aqui dentro, pelo menos alguém que está saindo daqui procurando um imóvel, ou saindo daqui marcando data para tirar passaporte, porque você sabe que Deus vai te levar para as nações, eu já estou em paz, porque Deus vai mandar uma chuva de bênção tão grande quando você entender, lança a rede que eu lanço os peixes, lança a rede que eu lanço a prosperidade, dá o primeiro passo que eu mando o resto. Eu vou falar a última coisa, e se tu receber, tu vai ficar em pé e tu vai dar um pulo. Ouça isso, porque se tu receber, tu vai ficar em pé e tu vai dar um pulo. Por 400 anos, os filhos de Israel ficaram na mesma rotina. Por 400 anos, eles ficaram dando volta no mesmo lugar. Eram escravos dos egípcios. Até que um dia Deus mandou Moisés e ele falou, é hora de quebrar a rotina, é hora de quebrar o ciclo, é hora de voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, a gente vai tomar posse da terra dos nossos pais, é hora de voltar para Canaã. Vocês nunca viram Canaã, mas Canaã existe. Mas aí quando ele diz isso e Deus começa a mandar sinais, a Bíblia diz que depois da última praga, depois da morte dos primogênitos, a Bíblia diz, quando eles se levantaram, Deus deu uma ordem e disse, diga para o povo, que agora que eles se levantaram para quebrar a rotina, eles podem ir no vizinho e pedir ouro e prata, porque eu não vou dar dinheiro enquanto eles não se levantarem. Mas agora que eles se levantaram para começar a agir de forma diferente, agora que eles saíram de casa e disseram, a gente vai embora e nunca mais vai voltar, agora que eles decidiram
de uma vez por todas, quebrar um ciclo de dor. Nesse momento, eu autorizo vocês a pegarem de volta o que já era de vocês e vocês não sabiam. E Deus me mandou dizer para alguém: quando você se levantar para quebrar o ciclo, é nesse momento que a provisão vai vir ao seu encontro. Quando você... meu irmão, me perdoa, eu não sou coach. Eu não tenho culpa se na aula do coach ele fala isso. Ele está falando de uma verdade espiritual. Eu estou te pregando Bíblia. Deus não vai te dar o ouro e a prata se você não se levantar e falar: eu estou saindo para nunca mais voltar. Quando o povo se levantou para sair de casa no outro dia, depois que o anjo da morte passou, Deus falou: agora sim, pode pegar o ouro e a prata e ir embora. Eu nunca ia dar para vocês a provisão enquanto vocês estivessem aqui dentro, porque eu não dou provisão para quem está parado. Eu não dou provisão para quem está parado. E aí, irmão, está avançando? Estamos aí, né, pastor? Esperando Deus mandar algo. Esperando. Na hora que Deus mandar, a gente começa. Na hora que Deus mandar, a gente dá o primeiro passo. Na hora que Deus mandar, a gente vai. Mas eu estou firme na promessa, hein, pastor? Estou firme, estou crendo. Deus vai mandar. Deus vai mandar. E você está fazendo o quê? Estou esperando em Deus, pastor. Deixa eu te falar sobre esperar em Deus. Tem gente aqui dentro que vai te dizer isso melhor do que eu. Tem alguém do teu lado que, se ele ficasse parado esperando Deus cumprir, ele não estaria vivendo o que está vivendo hoje. Ele correu atrás, e quando ele correu atrás, Deus cumpriu no meio do caminho a promessa. Porque enquanto tu não sair para olhar, Deus nunca vai poder falar: é isso, então é isso que eu vou dar. Para quem está sendo essa palavra, dá a mão para alguém na tua esquerda e na tua direita. Fecha o corredor. Eu não sei para quem essa palavra é, mas de olhos fechados, esse é um momento de quebrar a maldição aqui hoje. Tu vai quebrar um ciclo da tua família e da tua casa que está há muitos anos. Hoje à noite, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Você não vai levar mais um mês com esse problema. Se você bater o pé e decidir que você vai quebrar essa miséria. Você está estagnado na tua profissão há muitos anos. Faz anos que tu não avança na tua vida financeira. Faz anos que você não avança no teu ministério. Você está estagnado, sonhando com a promessa. Deus está te dizendo: eu não vou te fazer nada enquanto você não confiar que eu abençoo quem se move, não quem está parado. Eu abençoo quem age, não quem está esperando. Se é para esperar, tem que esperar agindo, tem que esperar andando, tem que esperar fazendo. Eu não chamei você para viver pela fé, mas viver uma vida encostado. Sai de casa, volta a projetar, volta a sonhar, volta a trabalhar naquela visão, naquele sonho, porque eu te garanto, se você bater o pé e decidir que você não vai levar mais daqui para frente o mesmo problema, eu vou ver que você agora está preparado a pagar o preço necessário, e eu vou começar a enviar provisão de perto, de longe. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou tocar em pessoas para elas te abençoarem, eu vou abrir para você oportunidades que você nunca pensou que teria, eu vou colocar você em locais que você nunca pensou estar, mas para isso você tem que bater o pé e decidir: eu não vou ficar mais na mesmice dos meus antepassados. Deus me prometeu uma abundância, eu quero viver a vida abundante que Deus me prometeu. De mãos dadas, aperta a mão de alguém que está do seu lado. Você está apertando a mão de um guerreiro. Essa pessoa não chegou aqui fácil. Custou tanto para ela chegar aqui.
E Deus te diz: fica em paz, que eu vou te dar a direção do que vai acontecer na tua vida e de como resolver os problemas daqui para frente. Segura a mão de alguém, você está passando força para essa pessoa. Deus está te dizendo: vai dormir em paz, arranca esse medo. Eu não te fiz quebrar um ciclo de 10 anos de espera para você ficar agora no deserto da dúvida. Eu sei que tu chora porque tu teme perder a oportunidade. Deus está te dizendo: quem deu a oportunidade fui eu. E se eu te dei a oportunidade, eu vou te dar a palavra certa e tu não vai perder. Eu estou falando para alguém: tu não vai perder essa oportunidade como perdeu as outras. Essa empresa que tu abriu não vai fechar como as outras. E abaiaxé, esse relacionamento não vai acabar como os outros. Esse sonho não vai morrer como os outros. Os outros foram um preparo para o que Deus está fazendo agora. Ai, achanda e ababacanda mamachu. Segura a mão de alguém, você está passando para essa pessoa a unção, irmão. Deus manda te dizer: se você essa semana agir de acordo com o filho e não como escravo, se tu fizer mais do que a tua obrigação, se tu essa semana voltar em um local e impor as mãos, se tu passar com o carro na frente, olhar e estender as mãos, te abaixando a baiaxé. Eu estou de saco cheio de crente frouxo que não entende batalha espiritual. Eu estou cansado de crente que não sabe o que é dar 7 voltas no lugar. Eu me lembro, a minha irmã nasceu, não tinha dinheiro para se mudar. Na época meu pai tinha ganhado 4 telefones celulares. Telefone celular era caro. Minha mãe viu um apartamento, ela viu o apartamento, gostou do apartamento, ela deu 7 voltas com o carro no quarteirão. O dono do imóvel falou: eu quero dinheiro à vista. Deus tocou no coração e até o celular entrou como forma de pagamento. Irmão, quando você entende como Deus trabalha, tu entende, Deus vai fazer você pagar por aquilo que você quer, se você tiver fé. De mãos estendidas, segurem da mão de alguém. Se essa semana tiver pelo menos 50 pessoas aqui que vão sair e vão tentar de novo, não foi em vão eu ter vindo para cá. Deus manda te dizer: é tempo de viver um tempo novo. Se você está prestes a viver um tempo novo, segura a mão dessa pessoa mais forte, aperta a mão dessa pessoa até lhe dar um glória, e diga para essa pessoa: receba de Deus força, receba de Deus força física, receba de Deus energia, receba de Deus paz, receba de Deus alegria, porque você vai sair dessa semana de casa e do teu trabalho com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, sabendo que essa é semana de decisão, e o inimigo que vistes hoje não vereis nunca mais.